A responsabilidade socioambiental é um dos temas do colóquio Rio+20 e Biodiversidade no Senado Federal. O Cidadania conversa agora sobre esta e outras questões com os nossos convidados. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, e Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eu quero dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados e perguntar inicialmente, talvez aqui ao senador que está mais próximo, sobre os grandes desafios que a gente tem nessa área da biodiversidade, da sustentabilidade, não só no Brasil, mas internacionalmente, já que o colóquio é internacional. Bom, é uma oportunidade de fazer uma avaliação sobre os resultados da Rio+20 e, mais do que isso, que medidas tomar para implementar efetivamente a agenda apontada pela Rio+20. Nós tivemos, na Rio92, nós tivemos a conclusão de um processo onde ali foram assinadas algumas convenções fundamentais para o futuro da humanidade, como a Convenção do Clima, a Convenção da Diversidade Biológica e, posteriormente, a Convenção de Combate à Desertificação. Em 2012, na Convenção, na Rio+20, nós tivemos o início de um novo processo, em que nós temos que construir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ali foi também criado um painel de alto nível que vai discutir os grandes desafios da humanidade para construir a sustentabilidade no planeta. Entre os temas fundamentais está a proteção da biodiversidade. Nós não teremos um planeta sustentável sem a proteção da biodiversidade. Esse colóquio, ele se encaixa numa decisão da comissão, já iniciada no processo antes da Rio+20 e depois da Rio+20, onde já fizemos colóquios internacionais sobre o protocolo de Nagoya, sobre animais em extinção, e nesse momento nós vamos começar a discutir uma agenda do futuro, de como tratar as questões da biodiversidade nessa agenda do desenvolvimento sustentável. Agora, ministro, a sua presença, a presença de outros juristas também nesse colóquio, denota aí um viés jurídico também, né? A preocupação em tornar essas propostas viáveis também do ponto de vista legal, não é? O senhor pode falar um pouco sobre esse aspecto jurídico do encontro? O primeiro ponto a ressaltar é o fato, que para nós é extremamente importante, de que este é um evento em que nós temos duas comissões do Senado. Temos a Comissão do Meio Ambiente, que até recentemente era presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg, que transformou aquela comissão num fórum permanente de debates, de grandes iniciativas, até mesmo legislativas, e também a Comissão de Relações Exteriores, que hoje é presidida pelo senador Ricardo Ferraz. Ou seja, é o meio ambiente, mas é o meio ambiente também visto numa perspectiva nacional e internacional, já que nós estamos tratando da Rio+20. Evidentemente que o direito tem um componente em tudo que se relacione com a proteção do meio ambiente, porque, afinal das contas, não é apenas com discurso que nós vamos proteger o meio ambiente. Nós precisamos de leis e a partir daí, de juízes, de membros do Ministério Público, de advogados, de organizações não governamentais. Mas antes do direito, precisamos da ciência. E é exatamente por isso que o colóquio tem um pouco de tudo. Tem os cientistas, tem os que trabalham com a gestão ambiental, a ministra do Meio Ambiente, tem os 2 secretários de convenções internacionais, o secretário Braulio Dias, que está à frente da Convenção da Biodiversidade, e o secretário John Scanlon, que está à frente da Convenção Internacional no Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção. Então é realmente uma oportunidade única, como disse o senador Rodrigo Hollenberg, de nós, e é a primeira vez que estamos fazendo isso, aqui no Parlamento, de passados esses meses iniciais da Rio+20,
nós começarmos a indagar como está indo o dever de casa. Porque o evento em si é apenas um evento. Uma mega conferência no Rio de Janeiro, em junho do ano passado, mas há toda uma série de proposições que estão juntas em um documento chamado O Futuro que Queremos, que é a base sobre a qual nós estaremos trabalhando neste colóquio internacional. Ô, senador, tem um ditado que diz: santo de casa não faz milagre, e às vezes a gente não dá tanto valor àquilo que nós temos, e até às vezes por desconhecimento, né? E não é só o fato do Brasil, o Rio de Janeiro, ter sediado a Rio+20 que torna a questão ambiental tão importante aqui para o país. E também não é só a maneira de dizer, né? Porque ter a maior floresta tropical do mundo não é pouca coisa, mas além da floresta amazônica, o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo. É um dos poucos países megadiversos, né? Até que ponto é importante o brasileiro, o cidadão brasileiro, conhecer mais sobre essa realidade para entender o quanto é importante o Brasil ser mais atuante nesses fóruns internacionais de debate ambiental, da responsabilidade socioambiental? Olha, eu diria que não é apenas importante, é fundamental compreender a importância da biodiversidade na garantia de melhores condições de vida para as gerações futuras. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas. Os cientistas de todo o mundo apontam as questões referentes ao aquecimento global. Nós vamos ter, muito provavelmente, que adaptar a nossa agricultura a novas condições de clima, a grandes períodos de estiagem, a mudanças de temperatura. E nós temos na biodiversidade o grande laboratório de genes que vai permitir que no futuro você tenha um milho, uma soja, um feijão adaptado a condições diferentes. Por outro lado, a biodiversidade é que garante, por exemplo, o controle natural de pragas. E o conhecimento dessa biodiversidade fará com que nós economizemos, do ponto de vista econômico, na utilização de agrotóxicos, por exemplo, e também do ponto de vista ambiental, ao não precisar usar. Recentemente, nós estamos comemorando, nesses dias, o aniversário da Embrapa. Eu lembrava a importância da pesquisadora Joana Doberheim ao descobrir uma bactéria fixadora de nitrogênio no solo. Isso faz com que o Brasil esteja economizando bilhões de dólares por ano em nitrogênio, que é um produto químico que acaba contaminando, acidificando os oceanos do mundo. Você veja a importância do que é a biodiversidade. A biodiversidade não apenas de animais, de plantas, mas de micro-organismos que nós temos no nosso planeta. Nós podemos afirmar que essa consciência vem aumentando no Brasil. Recentemente, nós tivemos o lançamento na Comissão de Meio Ambiente do Senado, numa parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, do Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira. Isso é muito importante para que a gente tenha essas informações todas organizadas. O Brasil também aderiu a um grande banco de dados internacional sobre biodiversidade. É importante que essas informações estejam disponíveis até para a formulação das políticas públicas que têm impacto sobre a biodiversidade. Ministro, foi muito interessante o senador tocar nessa questão de fertilizantes defensivos agrícolas e até pesquisa genética nessa área de sementes, porque aqui como exemplo a gente tem essas centenas de produtores brasileiros que estão enredados numa ação movida contra Monsanto por conta da cobrança de royalties pelas sementes transgênicas, né? Hoje, mais da metade do território brasileiro, da produção de soja no Brasil, já é devido à transgenia, que é a relação com a questão jurídica. E como é que o senhor acha que o Brasil e outros países fortes na agricultura, na biodiversidade, têm que utilizar a legislação em prol dessa agricultura
mais sustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas econômico também, né? Porque hoje, por exemplo, essa área de fertilizantes defensivos agrícolas aqui no Brasil e em outros países está na mão de poucas corporações transnacionais, sobretudo dos Estados Unidos, da Alemanha. O direito tem que estar muito atento para proteger o patrimônio nacional. Como disse o senador Hollenberg, a biodiversidade é patrimônio e por isso nós devemos ver, eu vou usar a sua expressão, que eu gostei muito, como um enorme, um gigantesco laboratório genético. E neste exemplo que foi dado, veja, uma bactéria que não é nem visível ao olho nu. E às vezes essas substâncias ou mesmo produtos vêm de espécies que são bem visíveis, não é? Seja da flora ou às vezes até mesmo da fauna do nosso país, e que vem desaparecendo com muita rapidez. Agora, no que tange à agricultura nacional, é importante nós reconhecermos que o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, mas, infelizmente, é quase que lanterninha em termos de patentes de substâncias, de processos que auxiliem esta agricultura. E isto não obstante o extraordinário trabalho da Embrapa. Mas a Embrapa, sozinha, não vai conseguir aumentar em muito esse número de patentes. Nós precisamos das universidades, nós precisamos de incentivos não só para o desenvolvimento da pesquisa, mas depois que a pesquisa está concluída, para transformar aquilo em valor. E a valor que reflita não apenas para o destinatário final, mas para o país como um todo, em termos de patentes que são protegidas. As multinacionais são muito inteligentes e o que normalmente vem acontecendo é essas multinacionais se aliarem a laboratórios e universidades brasileiros. E isto, às vezes, enfraquecendo um sistema de patente futuro, porque em vez de nós termos a patente apenas de uma instituição brasileira, e uma única patente pode revolucionar, o que se ganha com a única patente pode revolucionar uma universidade em termos de valores, esta patente acaba tendo seu valor diluído, compartilhado financeiramente no que vem de benefícios monetários diante desses acordos que às vezes não são muito transparentes e não são muito bons para o país. Senador, o senhor que foi presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui no Senado, o senhor vê esse debate mais maduro hoje do que era, por exemplo, há 5, 10 anos atrás? E quais exemplos que o senhor daria para demonstrar isso em relação não só a isso que o ministro falou, mas também em relação a, por exemplo, a um consumidor ambientalmente responsável, socialmente responsável, para que ele tenha nas mãos essa informação adequada para poder se defender e ajudar esse sistema, né? Retroalimentar o sistema? Não há dúvida que o Brasil vem avançando muito numa consciência ambiental. A população tem se manifestado claramente, tem acompanhado os temas que contribuem para a sustentabilidade e se posicionando de forma muito clara. É claro que nós temos avanços e temos contradições também, temos embates permanentes. A própria criação de um sistema de informações sobre biodiversidade é um avanço. Agora a Embrapa vai inaugurar o seu novo centro, o seu banco de germoplasma, ou seja, está guardando parte dessa biodiversidade fundamental para as pesquisas futuras. Agora, o que é fato é que nós precisamos transformar essa biodiversidade, utilizando-a de forma sustentável, de forma racional, em produtos, gerando riqueza em benefício da população e garantindo essa distribuição para aqueles povos tradicionais, as populações ribeirinhas, as populações indígenas, que ao longo desses anos todos foram os grandes guardiões da biodiversidade brasileira.
Mas eu digo que a forma mais inteligente de protegermos, por exemplo, a floresta amazônica e o cerrado brasileiro é conhecendo esses biomas de forma profunda e sabendo utilizar toda a sua biodiversidade na transformação através da biotecnologia em produtos. Quando eu disse, por exemplo, da adaptação da agricultura brasileira, nós temos o cerrado, um bioma adaptado em milhões de anos a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura. Portanto, no genes dessas plantas existentes no cerrado, nós podemos ter a adaptação de uma agricultura novos tempos. Então, nós precisamos aprofundar o conhecimento. Mas nós só conseguiremos tirar partido disso se, antes de conhecermos, preservarmos. Então, nós precisamos preservar e precisamos conhecer. E, conhecendo, transformar a biodiversidade em riqueza para a população brasileira. Agora, ministro, nem sempre isso é fácil, né? Porque existem barreiras, por exemplo. Eu citaria a questão da biopirataria e pediria até a sua análise sobre como é que está essa situação agora. O Brasil tem fronteiras aí, a fronteira seca de milhares de quilômetros, quer dizer, é muito difícil essa proteção e essa defesa, né? Por outro lado, existem esses embates que o senador mencionou. Eu citaria aqui, por exemplo, o caso das hidrelétricas, né, que criou grandes conflitos até, sobretudo na região norte do país. Como é que o senhor vê essas dificuldades, esses obstáculos? Bem, biopirataria é crime, mas nós precisamos definir o que é biopirataria, porque às vezes o sistema normativo que é criado, estabelecido para o combate da biopirataria, acaba por engessar a própria pesquisa científica. E isso, infelizmente, vem ocorrendo no Brasil. Os grandes e maiores cientistas brasileiros reclamam que a burocracia é tão grande, são tantos papéis que precisam ser preenchidos e são entregues e devolvidos, que às vezes esses financiamentos para a pesquisa, que vêm com prazo certo, acabam caducando e a pesquisa não é feita. Então, o que nós temos que fazer é, preocupados com a biopirataria, exatamente para fazer com que a biodiversidade gere riqueza para a população, mas, ao mesmo tempo, buscando sistemas inteligentes de controle dos nossos recursos, principalmente genéticos. Agora, existe uma outra biopirataria, que essa é de mais fácil controle, que se nós quisermos, porque leis temos, que é o contrabando de espécies ameaçadas de extinção. E o exemplo que está aí é da ararinha azul, onde já está extinta no seu ambiente natural, na Bahia, e os animais que estão em cativeiro, 90% deles, cada um valendo mais de $100 mil, esses animais, praticamente na sua totalidade, estão em um dos Emirados do Golfo Pérsico. Então, esse tipo de biopirataria, que é aquela tradicional, isso precisa realmente uma atuação forte, não só do governo federal, mas também dos próprios estados, treinamento da polícia, treinamento das autoridades portuárias e de aeroportos, para controlar esse contrabando que é extremamente lucrativo. O próprio senador Rodrigo Hollenberg coordenou, quando ele era presidente da Comissão de Meio Ambiente, um evento inteiro dedicado às espécies ameaçadas de extinção e a esse tráfico internacional, que só perde para 2 outros. Ou seja, o terceiro maior tráfico do mundo. Perde para o de armas e para o de drogas. E o terceiro é o de espécies ameaçadas de extinção. Isso é um problema muito sério. Agora, eu suspeito, e este é um dever de casa que o Senado e a Câmara dos Deputados, em algum momento, vão fazer, eu suspeito que a nossa legislação precisaria ser atualizada. Não é possível que um traficante de uma espécie ameaçada, estou falando de um traficante internacional,
de uma espécie ameaçada de extinção receba uma pena em que ele não fica um dia na cadeia. Traficante é traficante. Se é traficante de drogas ou se é traficante de espécies ameaçadas de extinção, a pena, se não for a mesma, deve ser muito próxima. Senador, para terminar, o programa já está indo para o final agora. O que o Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, pode fazer para racionalizar esse sistema, inclusive para equacionar essa questão inicialmente mencionada pelo ministro a respeito do empecilho à ciência aqui no Brasil. Aliás, eu fui testemunha disso numa reportagem com cientistas lá de Manaus, né? Alegando justamente isso. Eles disseram que preferiam ser estrangeiros do que brasileiros, porque é mais fácil aqui no Brasil conseguir fazer ciência sendo estrangeiro do que brasileiro, que quase foram presos por causa das pesquisas deles, né? Olha, primeiro é importante registrar que um colóquio internacional com autoridades com conhecimento que tem, contribui para ampliar o conhecimento dos próprios senadores, permitindo-lhes interferir melhor nessa questão. Importante registrar também que com a aprovação da Lei de Inovação, o Brasil deu um passo adiante, ampliando as possibilidades de interação entre a comunidade científica, a comunidade acadêmica, os institutos de pesquisa e o setor produtivo, permitindo o compartilhamento de laboratórios, o compartilhamento de doutores, fazendo com que o conhecimento se transforme em produto, se transforme em riqueza. Agora, nessa questão específica, nós precisamos efetivamente rever a lei de acesso a recursos genéticos. O projeto está na Câmara dos Deputados, é um debate complexo, ele precisa caminhar, é preciso que as comunidades científicas sejam chamadas para que elas opinem, é importante que o judiciário seja chamado a opinar, porque é para lá que vão desaguar os problemas enfrentados, né? É importante que todos os sujeitos sejam ouvidos para que a gente tenha uma lei de acesso à informação que seja moderna, que facilite a pesquisa, que garanta a repartição dos benefícios para as comunidades tradicionais também, e que nós possamos ter um ambiente de tranquilidade e de segurança jurídica que é bom para todos. Bom, então nós chegamos aqui ao fim deste nosso programa. Eu quero agradecer aqueles que nos acompanharam ao vivo pela internet. Nós conversamos hoje com o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, e também com Herman Benjamin, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, a respeito dessas questões tão importantes ligadas à biodiversidade. Você que tem alguma questão, alguma dúvida, uma sugestão, entre em contato conosco. E esse contato pode ser feito gratuitamente pelo número 0800 61 2211 ou então pela nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima!